Uma história que envolve luxo, grifes, sonegação de imposto, prisão. Bom, chata ela não é. Então eu tô aqui hoje pra contar pra vocês a história da Daslu, um império que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, mas que assim, movimentou o Brasil inteiro, porque foi pioneiro em muitas coisas. Então no vídeo de hoje você vai entender tudo que aconteceu desde a ascensão até a queda da Daslu. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Mariana Quintas e esse é o nosso universo de histórias da moda que, se depender desse canal aqui, ó, elas nunca vão ser esquecidas. Então vamos começar do começo. A Daslu, na verdade, foi fundada em 1958 por duas donas, a Lúcia Piva de Albuquerque e sua sócia Lourdes Aranha. Daí que vem a genialidade do nome Daslu, porque as duas eram Lu, Lúcia e Lourdes, Daslu. Gente, é genial. A Daslu, ela começa de um jeito bem diferente daquele império que a gente viu nascer, que foi a Vila Daslu. Na verdade, ela começa dentro da garagem de uma casa na Vila Nova Conceição. Não vou falar uma pequena casa, porque de pequena não tinha nada. E ela era conhecida como uma boutique. Só que assim, diferente das lojas que a gente conhece hoje em dia, a Daslu, ela era uma loja sem vitrine, sem logo na porta, sem nada. Como é que ela virou esse império? Como é que todo mundo ali conhecia a Daslu? Gente, no boca a boca. E pra você ter uma indicação de comprar na Daslu, era porque você tinha muito dinheiro mesmo. E por que a Daslu surgiu? Na verdade, gente, as duas donas, elas faziam muitas viagens pra Europa. E lá elas compravam muitas marcas que não existiam no Brasil. A gente tá falando dos anos 50, quase 60, que muitas marcas ainda nem habitavam o Brasil, até porque o Brasil tinha toda uma parte econômica muito fechada, que depois a gente chega lá pra explicar direitinho como que funcionava o trâmite das coisas. Então a Lúcia viajava para a Europa, trazia bolsas, sapatos, roupas de marcas assim, das melhores grifes que você pode imaginar: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino. E lá ela pensou: se não tem no Brasil, eu vou vender para as minhas amigas. Só que aí as amigas começaram a indicar outras amigas, que indicaram outras amigas, que realmente começou a virar um negócio. A grande questão era que a Daslu funcionava como um grande boca a boca, sem vitrines, sem logo, sem publicidade nenhuma. Ela era puramente indicação das amigas ricas que falava: ai, deixa eu te contar aqui um negocinho. Vai lá na Daslu, que lá vende isso, lá vende aquilo, vende Chanel. E assim, com um sucesso muito grande da repercussão que a Daslu começou eles começaram a expandir o negócio. Então eles foram comprando algumas casas ao redor. E como as casas eram uma do lado da outra, eles faziam túneis, corredores, que eles eram interligados, e os clientes, quando estavam lá dentro, cada cômodo era como se fosse uma loja. Então imagina assim, você tá numa casa, numa mansão, você entra e cada quarto é uma loja. É uma Chanel, é uma Dolce & Gabbana. Então não era como a gente conhece hoje em dia, né, no shopping, que a gente tem uma do ladinho ali da outra. Era como se você se perdesse e não soubesse o que ia ter no próximo corredor. Era isso que fazia a magia da Daslu. Você andava pelos corredores das casas e não sabia o que você ia encontrar em seguida. Então realmente a experiência ali dentro, ela era mais íntima, ela era mais acolhedora, diferente dos dias atuais em que a gente percebe uma certa forçação de barra de algumas marcas de querer muito ser sua amiga, aquela coisa. A Daslu não. A Daslu é realmente como se fosse uma grande família ali, porque todo mundo conhecia todo mundo, porque eram amigas de amigas de amigas. E ali você tinha realmente um ambiente muito personalizado e muito exclusivo, porque quem tinha acesso? Só a nata mesmo da sociedade. Dentro dessa experiência, existiam as Dasluzettes, que quem conhece sabe que é um termo para as vendedoras da Daslu. E as Dasluzettes, elas tinham algo de especial, porque a maioria delas não eram... hoje em dia você manda um currículo, você pode ser de qualquer classe social, mas se você souber fazer o trabalho, você é aceito e você pode trabalhar em uma grande grife, por exemplo. Lá não. A Daslu, ela virou como uma escola, um primeiro emprego para as filhas dessas mulheres que iam comprar na Daslu. Então imagina, as filhas das mulheres da alta sociedade eram vendedoras na Daslu. Não só vendedoras, porque elas indicavam produtos. Como elas tinham certo conhecimento de moda, diferente de quem não tinha esse poder aquisitivo e econômico, então elas sabiam o que era uma Chanel Boy de uma Chanel 2.55 e como recomendar isso para uma
cliente, porque justamente ela vivia aquilo, também era a vida dela. E a gente teve vários nomes da atualidade que trabalharam na Daslu. Eu não sei, né, claro, não desde a época dos anos 50, né, logo depois que a Daslu foi crescendo, mas assim, filhas de grandes personalidades. A filha do Geraldo Alckmin foi uma das Luzete, Mica Rocha, que tem lá aquela loja de joias e acessórios, Nativossa, várias personalidades que a gente conhece hoje em dia trabalharam na Daslu como um primeiro emprego e abriram muitas portas para elas também. Então, realmente era um atendimento muito diferenciado. E durante os primeiros anos da Daslu, a entrada de homens ali dentro era estritamente proibida, porque além de ser um momento das mulheres ali, de fofocar com as amigas e de ter uma experiência ali com outras mulheres, gostar, falar de moda, que na maioria dos casos os homens não gostam, e é também porque a Daslu era uma loja feminina, não tinha roupa masculina, então já aproveitava o homem, nem entrava mesmo, mas também porque, gente, as mulheres não tinham provadores na loja, não existia, né, na casa ali da Daslu. Não tinha provadores. Então, assim, imagina um grande closet de uma amiga que você tá provando as roupas dela. Você tira a sua roupa, fica pelada na frente da sua amiga, você não tá nem aí, e vai colocando todos os looks. Então, era exatamente isso que existia na Daslu. Eram só grandes salões, onde todo mundo se trocava na frente de todo mundo. Tava tudo bem, porque só tinha mulheres, era um ambiente seguro. Então, recapitulando, a Daslu, da Lúcia e da Lourdes, a Lourdes, ela acabou saindo da sociedade. Logo no começo que a Daslu foi criada. Quando a Lúcia morreu, lá nos anos 80, quem assume a Daslu é o famoso nome de Eliana Tranchese. E é aí que a Daslu vira o império que a gente conhece. Então, assim, vamos entender. A Daslu era um negócio onde eles compravam, exportavam bolsas da Europa, peças da Europa de grife, por meio de viagens casuais, não eram viagens comerciais, né? Ela colocava nas malas dela, não tinha uma certa importação, porque meio que não existia tanto isso no Brasil, não era tão fácil de fazer isso no Brasil. Mas tudo mudou com uma grande abertura do Brasil. Então, assim, imagina que o Brasil, ele era todo fechado. Tinha um muro ao redor do Brasil. E, assim, ninguém de fora podia entrar tão fácil, mas também ninguém de dentro podia sair tão fácil. Então, esses muros eram como barreiras comerciais. Ou seja, tinham impostos muito altos para qualquer produto que vinha de fora do Brasil, o que obrigava a maioria dos empresários e consumidores a consumir coisas que viessem de dentro do Brasil mesmo, que nós próprios produzíamos. E aí, a partir de 1988, o José Sarney, presidente da época, que depois se intensificou mais com o governo do Fernando Collor, começou a derrubar esses muros. E aí foi quando surgiu o que a gente chama de abertura comercial. Então essa abertura trouxe duas mudanças: menos barreiras tarifárias, então redução dos impostos sobre os produtos lá de fora. Então ficou muito mais fácil comprar um tênis, um computador, qualquer coisa de fora, o que de certa forma o Brasil estava se conectando pela primeira vez com uma coisa que a gente conhece muito, que é a economia globalizada, e também atraiu dinheiro de fora, porque como o Brasil tinha grandes taxas de juros, era como se o Brasil fosse um banco que oferecesse um rendimento muito grande para quem abrisse empresas aqui no Brasil. Então isso atraiu um fluxo enorme de capital privado de outros países que vinham para o Brasil buscando ganhar mais dinheiro. Então, com menos barreiras e mais dinheiro entrando no Brasil, mudou muito a forma como o Brasil comercializava produtos e muito como o Brasil começou a consumir coisas internacional. Então essa abertura comercial do Fernando Collor foi um grande divisor de águas para a Daslu, porque ficou muito mais fácil, de repente, de trazer produtos de fora para dentro do Brasil. Não era mais tão difícil, não tinham mais tantos impostos, ainda tinham, mas não tantos impostos. E foi aí que transformou a Daslu, que era uma coisa super intimista e quase artesanal mesmo, num império que virou a ser a partir de 2005. E aí, o que acontece? A Daslu, onde ficava lá na Vila Nova Conceição, acabou tendo que sair de lá. Eles tiveram que deixar essa primeira sede, que era esse conglomerado de casas, justamente porque existia uma lei na época em que proibia bairros residenciais de terem comércios, para não atrapalhar ali, né, não causar mais trânsito, não atrapalhar a vizinhança. Muitos políticos fizeram, tipo assim, abaixo-assinados para tirar a Daslu de lá, porque falavam que eles incomodavam. Então, assim, a gente tá falando de uma elite brigando com a elite pra tirar a elite de lá. No fim, acabaram que conseguiram tirar a Daslu da sua sede inicial, e foi aí que surgiu a oportunidade de criar a Vila Daslu. Quando começaram a querer expulsar a Daslu do seu antigo endereço, a Eliana Tranchese já estava mexendo seus pauzinhos para conseguir procurar nas redondezas uma nova sede para Daslu. Foi aí que existiu um prédio que foi abandonado, que a obra foi parada, abandonada, por conta de, né, desvio de dinheiro, aquela coisa toda que a
gente conhece no Brasil bastante. E esse prédio era localizado ali na Marginal Pinheiros. O BPN, que é o Banco Português de Negócios, comprou esse prédio porque ele pretendia fazer um prédio comercial e por isso ele queria atrair pessoas de um alto poder aquisitivo na região. Então, o que ele pensou? Eu vou alugar esse terreno atrás do prédio, que era um terreno gigante, e foi aí que Eliana Tranquese se trambou com este cara e foi quando ela começou a alugar o terreno dele para construir a Vila Das Lu. Essa parceria da Das Lu e do BPN, essa coisa do terreno, foi boa para Eliana Tranquese porque ela conseguiu fazer ali realmente um bem bolado, onde ela conseguiria se isentar do aluguel nos primeiros 5 anos que a empresa rodaria. E assim, não foi divulgado quanto ela pagaria de aluguel, mas digamos que giraria em torno de uns 120 mil por mês para ocupar um espaço com mais ou menos 30 mil metros quadrados ali naquela região. A gente tá falando de 120 mil em 2005. Imagina hoje em dia, pensa Deus. E é aí que ela constrói uma Vila Das Lu, com um design greco-romano, com 3 andares, realmente virou um símbolo de muita opulência dentro da cidade de São Paulo. Então vamos entender um pouquinho como funcionava a disposição do prédio. Então quando você entrava na Vila Das Lu, você dava de cara ali com uma praça central e logo você via as marcas mais famosas, assim, mais internacionais, mais high ticket do mundo, que nada mais eram do que Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, só as tops das tops. E assim, gente, muitas dessas marcas não tinham loja no Brasil. A Chanel foi uma delas. A Das Lu foi a primeira a colocar um espaço oficial da Chanel dentro do Brasil, que foi considerada a Chanel que mais vendia por metro quadrado no mundo. Então, olha a importância da Das Lu na economia brasileira, por exemplo. Também teve a Louis Vuitton, que a Das Lu chegou a abrigar o maior ponto de Louis Vuitton da América Latina. Além disso, a Das Lu começou a lançar a sua marca própria, então também existiam roupas com etiqueta só Das Lu, e isso fazia com que eles conseguiam ter uma venda ainda maior das peças, porque era uma peça que era mais barato de se fazer, porque você não tinha que trazer de fora. E elas tinham ali um preço mais acessível, digamos assim. Então, ela girava um pouco mais. E aí, depois, ainda veio a surgir outras linhas para criança, para homem, para casa. A Das Lu, ela realmente saiu ali da caixinha do comodismo dela. As bolsas, sapatos, joias ficavam em áreas especiais, com um destaque sempre mostrando as melhores peças das marcas, das coleções mais recentes, das mais exclusivas, que você encontrava logo de cara a Das Lu, assim que você entrava. E ainda no térreo você podia encontrar também uma praça de alimentação, então você tinha cafés, restaurantes, como Forneria, que era um restaurante de comida italiana, o La Dolce Vita, que tinha comidas mediterrâneas, o Santo Grão, que era uma cafeteria, e o Santi Restaurante, que era especializado em cozinha brasileira. Então, assim, esses restaurantes, cafés, realmente transformavam essa ida na Das Lu como um programa pro dia inteiro. Você ficava lá desde manhã, e aí depois você almoçava, aí você olhava mais alguma loja, comprava um negocinho, tomava um café, você socializava. Então, reforçava que naquela loja você era um cliente exclusivo, você também podia fazer network ali, né? Porque você só tinha madame ali dentro. Quando você subia esse segundo andar, você chegava realmente num outro universo. Se na primeira loja eles não tinham chance, nessa eles começaram a ser bem-vindos. Por quê? Porque eu falei, gente, a gente tá perdendo dinheiro não tendo os homens aqui junto com a gente. Vamos fazer produtinhos para os homens. E o que o homem gosta? Carro? Gosta de tecnologia? Pois é, Das Lu trouxe isso pra eles. Então era possível comprar carros, lanchas, motos e até, está sentado? Helicópteros na Das Lu. E não é assim qualquer. Era o da última geração. Carros que não existiam no Brasil. Motos que não tinha no Brasil. Então assim, a ideia era atrair esse homem que não tinha um desejo por moda em específico, mas sim que gostava de luxo, de brinquedinhos de homem de luxo, digamos assim. No setor de carros e motos, tinha realmente um showroom ali com carros, com motos, Harley Davidson, ali pro cliente olhar, entrar, se apaixonar e comprar. E o helicóptero ficava pendurado no teto. Tinha um helicóptero pendurado no meio da Das Lu. E você olhava pro teto e conseguia ver ali um recorte, o segundo andar, ficava pendurado no meio do salão um helicóptero. E assim, tinha certas ações especiais e o helicóptero ele virava um helicóptero da Chanel, tá? Só isso. Então isso realmente demonstrava um luxo que era muito exclusivo. Era algo assim, hoje em dia a gente tá muito acostumado a ver nas redes sociais pessoas ostentando, pessoas que mostram a sua vida de luxo, mas naquela época não existiam redes sociais. Eu tô aqui achar vídeos da Das Lu é difícil, porque a gente só consegue achar coisas na televisão, algumas reportagens, algumas entrevistas,
entrevistas, alguns eventos que aconteceram ali dentro. Mas era uma época onde os celulares não eram tão modernos que as pessoas tiravam foto de tudo. Era bem mais exclusivo. Então, assim, pra você ter acesso a um celular bom, já era caro. Imagina ter acesso a um helicóptero. Era algo absurdo. E, além de tudo, tinha um setor tecnológico, que tinha televisão, tinha rádios, home theater da mais alta qualidade e de última geração, tudo voltado pro público masculino. E também tinha uma parte ali que chamava das Lucasa, onde tinha obras de arte, estátuas, decorações, objetos de design, louças finas e outros itens para decorar as mansões dos seus clientes. E não satisfeitos, também tinha um serviço de spa e salão dentro da Daslu, onde você podia entrar no shopping, fazer uma comprinha, arrumar o cabelo, fazer um spa e sair dali bem relaxado, com a sua Chanel, o seu helicóptero na mala, indo para sua casa em Angra dos Reis. E o mais legal da Daslu é que era uma organização não linear. Então eles quiseram manter essa tradição, essa coisa da Daslu desde a casa da Vila Nova Conceição, para justamente manter o seu público e mostrar que eles ainda eram os mesmos. Então as lojas, elas realmente ficavam a cada corredor, não tinha uma marcação específica ali. Então, ao invés de sessões óbvias, que é o que tem nos shoppings hoje em dia, eles eram mais orgânicos, eles se misturavam entre os corredores, que realmente convidava esse cliente a ocupar os espaços, a procurar, a explorar, ficar mais tempo ali dentro da loja. Além disso, tinha um subsolo com garagem para 750 carros. E se é uma loja que vende helicóptero para um público que compra um helicóptero, nada mais justo do que ter o quê? Um heliponto. Então você podia ir na Daslu de helicóptero, pousar o seu helicóptero lá no heliponto. E ainda tinha como se fosse uma sala VIP ali em cima. Tem uma lenda que dizem por aí que não dava pra entrar na Daslu a pé. Você só conseguia entrar se você tivesse um carro pra parar ali com um valet ou de helicóptero. E isso, de certa forma, era uma estratégia da Daslu pra justamente espantar uma clientela de um poder aquisitivo que era abaixo do que eles queriam ali dentro, pra tornar aquela experiência totalmente exclusiva pra esses ricaços que compravam na Daslu. Então, essa classe alta, ela se sentia protegida e isolada do resto do mundo. Realmente reforçava essa sensação de pertencimento que as classes mais ricas queriam passar para os mais pobres. Então, além dos restaurantes e dos cafés, a Daslu também possuía alguns bares, como o Leopoldina. Tinha o Expand Wine Bar, que era um bar onde você podia provar vinhos com uma máquina de vinho super sofisticada, que já colocava o vinho em dosagens ali para você poder provar os rótulos mais caros. E também tinha o Buda Bar. Tinha uma unidade dentro da Vila Daslu, que oferecia realmente uma atmosfera cosmopolita para coquetéis e happy hours. Já no terraço da Daslu, era um ambiente onde você podia fazer eventos, podia fazer festas, podia fazer coquetéis, até casamentos já aconteceu ali no terraço da Vila Daslu, porque realmente tinha uma vista super privilegiada de São Paulo. E assim, ele era gigante, ele era super opulento, janelas de vidro enormes, era muito luxo mesmo. E além disso, também tinha um clube chamado Kiss and Fly, que você entrava pelo Buda Bar e saía no Kiss and Fly, que tinha capacidade para 500 pessoas. Ele era uma filial famosa de uma boate lá de Nova York, onde a entrada de homens podia custar R$150 e uma dose de whisky também podia custar R$80. Agora traz isso lá pra 2005 e converte. Aí você vai ver o precinho que era pra entrar. Então, assim, a verdade é que a Daslu, ela passou a ser um grande ponto de referência dentro da cidade de São Paulo. Existiam pessoas que voavam de outros estados, assim, jatinhos, né, pessoas muito ricas, que voavam pra Daslu justamente para comprar, porque virou até ponto turístico. Tinha até passeio que você fazia, assim, pela cidade de São Paulo, que a Vila Daslu era um dos pontos turísticos para você conhecer. Então, assim, teve até personalidades como a Naomi Campbell, foi na loja da Daslu. Ah, meus amigos, é muito luxo, é muito chique, é muito maravilhoso. Um sofá no elevador. Estamos no templo das patricinhas brasileiras, na Daslu. E daqui a pouco vai chegar a modelo inglesa mais famosa do Brasil, Naomi Campbell. É neste evento glamouroso que eu vim conferir pra vocês no CQC. Ali ela mostrando blusinhas mil, olha quantos fotógrafos, cara, quanto assédio em cima da Naomi Campbell, man. E ela, é engraçado, que será que ela é tão famosa assim na Inglaterra? Eu fico pensando se ela só é famosa assim no Brasil, ela vem pra cá pra aproveitar a fama dela no Brasil. Além de leilões que aconteciam lá dentro. E se tem leilão, tem gente rica, né? Porque eles leiloam um pedaço de uma pedra por 50 milhões de reais. Porém, essa vida, tudo que é bom, dura pouco. E os dias de glória da Daslu estavam
assustados, porque chegou a assombrosa Operação Narciso, que levou quase tudo de Helena Tranquese. E assim, a Daslu ficou conhecida por um esquema que acabou aparecendo algumas fraudes que eles cometiam na hora de importar essas peças. Então, por exemplo, ao invés deles importarem diretamente as peças lá de fora, eles usavam certas tradings que não tinham uma estrutura real de comércio. Por isso, as empresas colocavam a importação no nome delas. Essas tradings alegavam para a alfândega alguns números que não eram a realidade. Colocavam como se eles tivessem pagado nessas peças valores muito abaixo do que realmente eles pagaram. Imagina uma bolsa que custa 10 mil reais e você colocar ali na declaração, na nota de importação, que você pagou só 1.000. Com isso, os impostos em cima dessa peça vão ser proporcionais a 1.000, não a 10 mil. Faz com que esses impostos fiquem muito mais baratos para quem está importando. E aí, essa mercadoria, ao entrar no país, ao invés de ir direto para a Daslu, eles iam para essas tradings. Então, essas empresas emitiam notas fiscais falsas, né, ou frias, como a gente chama, com valores subfaturados para a Daslu, parecendo então que a Daslu comprava de fornecedores nacionais e não internacionais. E aí, o que isso mudava para a Daslu? Ao colocar que você compra de fornecedores nacionais, você não paga impostos de importação. Por exemplo, hoje em dia, se você compra uma blusinha, você tem o quê? O ICMS em cima da importação, que aparece lá na Shein, na Shopee, quando você compra de uma loja internacional. Quando você compra de uma nacional, não aparece. Então imagina que era o mesmo pensamento. Muito do dinheiro das vendas desses produtos de luxo, eles não passavam pela contabilidade oficial da Daslu. Eles eram remetidos ilegalmente para fora do país por meio de doleiros, o que ainda classificava o crime como lavagem de dinheiro. Então a investigação começou quando a Receita Federal foi fazer uma operação de rotina na alfândega lá no aeroporto de Guarulhos. E ao abrirem um container de sapatos e bolsas da grife italiana Gucci, os fiscais viram que essa mercadoria não correspondia com a descrição nas guias de importação. Além disso, as faturas originais daqueles produtos estavam escritas com valores muito acima dos que estavam nas guias. Ainda por cima, encontraram produtos da Marc Jacobs que estavam com valores muito mais baratos do que eles realmente eram lá fora. E aí, o que acontece, gente? A Daslu, quando ela importava, era muito comum comprar uma blusa, por exemplo, da Chanel, e você vê uma etiqueta da Daslu. Eles mandavam costurar uma etiqueta da Daslu. Então você tinha 2 etiquetas nas blusas. E eu trabalhei no second hand e eu já vi muitas dessas peças na época, porque a peça justamente era da Dolce & Gabbana, mas tinha uma etiqueta da Daslu, ou seja, era Dolce vendida pela Daslu. Quando os caras pegaram as peças, viram que tava com valores muito errados das guias de importação e viram que era de uma trading X, quando eles olharam a peça, tava com o quê? Com uma etiqueta da Daslu. Foi aí que eles começaram a ligar os pontos do que tinha realmente acontecido. E aí, essas peças, elas nunca chegavam aos importadores de fachada. Por quê? Porque não existiam, porque todos os endereços dos importadores de fachada eram da Daslu. Então, em julho de 2005, com um mandado de busca e apreensão na Vila Daslu, e aí a Helena Tranquese chegou a ser presa 2 vezes. Além disso, seu irmão também foi preso, e as suas sentenças chegaram a ser decretadas por 94,5 anos em 2009, quando acabou o julgamento. O que matou a Daslu? Eles ficaram proibidos de importar. E basicamente a Daslu existia por conta das peças super exclusivas que eles importavam. Então metade da operação da Daslu, ela morreu ali. Porque só com as peças da Daslu que eles fabricavam, não tinha mais aquela magia da Daslu ter aquilo que só lá você encontrava. E aí, a Daslu foi acusada de dever cerca de R$1 bilhão para a Receita Fiscal, né, dos seus impostos sonegados. E aí, para tentar evitar a falência do negócio, porque, gente, R$1 bilhão era astronomicamente impossível de se pagar essa dívida, a Daslu foi vendida para o fundo de investimento Laep por R$65 milhões para poder ser reerguida, tentar ser reerguida. Só que assim, os novos gestores, eles viram que o templo do luxo, que era a Vila Daslu, ela era muito inviável, porque tinha muito gasto. Imagina um lugar, um palacete, com heliponto, com, né, um monte de loja e bababá. Era inviável. E aí, a aposta, né, desse grupo foi investir a Daslu como uma loja mesmo, dentro de shoppings famosos. Sendo assim, né, uma nova loja da Daslu, no Cidade Jardim, foi inaugurada em meados de 2012. E naquela época, gente, a Daslu ainda tinha um certo prestígio por toda a marca, por toda a história. Então, essa loja chegou a ser, assim, a maior loja do Cidade
Jardim, a loja sede do Cidade Jardim, com 3 mil metros. Imagina uma loja com 3 mil metros. Tinha 2 andares, tinha das Luzettes lá dentro. Ainda assim, tinha algumas peças de curadoria de grifes internacionais, mas ela era muito mais focada nas peças da Daslu. E tinha até uma entrada própria pelo shopping ali. A loja nova da Daslu. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo toda a festa, todo o burburinho da loja. Entrevistar as pessoas mais legais que passaram por aqui. Vamos lá? O consumidor da Daslu ainda tinha um certo carinho, ainda via a marca como uma super marca, tinha um legado, tinha uma história, ainda tinha produtos bons. Porém, pouco tempo depois de inaugurar essa loja no Cidade Jardim, a Eliana Tranchese morreu de câncer de pulmão, que ela lutou desde 2006, então ela faleceu aos 56 anos, muito nova. Nos perguntemos, o que aconteceu com o antigo prédio da Vila Daslu? Virou o JK Iguatemi. Então a construtora W Torre comprou o terreno, construiu o que viria a ser o JK Iguatemi, mas uma boa parte do antigo prédio, né, que era a Vila Daslu, foi demolido mesmo. Poucas coisas foram reaproveitadas ali para fazer o JK. Acho que só o estacionamento e algumas torres ali, umas pilastras foram reaproveitadas. Então o que antes era um império monumental, a Daslu foi resumida em 3 lojas. Chegou a ter loja dentro do Iguatemi, só que por conta de algumas dívidas de 100 milhões de reais, ela acabou sendo despejada do shopping. E foi assim que terminou um dos maiores legados da história da moda e do comércio e até da forma como a gente conhece os shoppings aqui em São Paulo hoje em dia. Muitos ainda têm um certo quê ali da Daslu, do que elas fizeram. E a marca Daslu foi vendida em 2022 para o Grupo Mitre, que é um grupo de construção, né, de imóveis e imóveis, né, apartamentos, ressignificando mesmo a Daslu e tentando voltar pro luxo, mas em outro setor, em outro segmento. E agora a fofoca ali dos bastidores, gente. Na época que a Daslu foi desmascarada e veio todo esse escândalo mesmo da sonegação de imposto e papapá, foi a mesma época em que começaram a investigar a questão do mensalão. Só que assim, eles precisavam desviar o foco e acabou que a Eliana Tranchese, ela virou um alvo perfeito, porque ela era uma super socialite. Quem não gosta, né, de ver uma tragédia, alguém que era muito rico perder tudo? Foi basicamente isso. Fizeram da vida dela um inferno. Fizeram ela sofrer por coisas que, cara, hoje em dia não teria a proporção que teve naquela época. Então eram todos os jornais falando, todo mundo conhecia a Eliana Tranchese e desviou super o foco das investigações políticas que estavam rolando. Então assim, eu não desmereço o que aconteceu, porque realmente foi errado eles terem sonegado os impostos, não deveriam ter feito tudo de acordo com a lei. Só que a gente também conhece no Brasil que às vezes o imposto ele acaba prejudicando o empresário e acaba tornando o negócio muito mais caro, mas faz parte, né, fazer o quê? Só que ao mesmo tempo, será que ela precisava de toda essa repercussão? Será que isso não ajudou a matar ela de vez? Porque ela já tava lutando contra um câncer e esse estresse todo. Fica aí a questão. 94 anos de prisão pra sonegação de imposto, gente. Teve político que roubou muito mais e não pegou nem metade. Tranchese é uma das grandes vítimas do mensalão. Não que ela tenha sido inocente, pelo contrário, era culpada de quase todas as acusações que sofreu. No entanto, o governo Lula viu em Eliana um instrumento para tentar desviar as atenções da população sobre a roubalheira do mensalão. O comércio de luxo de Eliana foi um alvo perfeito. Ao contrário de ser tratada da mesma maneira que os outros infratores, com as penas da lei, o governo montou um enorme circo de polícia e imprensa num episódio triste de utilização da Polícia Federal. Eliana foi exposta à execração pública e humilhada, o que deve ter contribuído e muito para o câncer que a matou. Mas, infelizmente, foi isso. E é com essa que eu me despeço. Eu vou pedir pra você só se inscrever no canal se você gostou do vídeo, dar um like, que me ajuda super. E se você tiver alguma amiga aí que está fazendo uma pesquisa, que quer saber mais sobre o que foi a Daslu, já manda esse vídeo pra ela, gente. Um beijo e vejo vocês no meu próximo vídeo.